Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a exortação, sobre a encíclica de João Paulo II, Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. É um documento do nosso saudoso e querido São João Paulo II, que vai falar sobre a moral cristã, moral católica, que Jesus Cristo trouxe para nós, né, um novo modo de vida, trouxe para nós essa vivência do céu, de justiça, de paz, de amor, de fraternidade. Bem, estamos no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E estamos num subtítulo que diz a liberdade e a lei. Estamos aqui vendo até onde vai essa liberdade, como nós podemos usá-la, e a lei, segundo a lei, o que isso representa para nós. Então, nesse sentido aí. Bem, no nosso último encontro, então, estávamos vendo aí, chegamos agora vamos ver a conclusão, né, que esse Papa São João Paulo II chega, então, sobre essas doutrinas que vão aí colocando a liberdade em primeiro lugar, e liberdade também como um domínio, como algo absoluto. Então, viver somente pela liberdade. Então, a liberdade vai comandar a minha vida, não é? E também o que eles estavam aqui propondo, né, o que essas pessoas propõem, de colocar aí como a liberdade acima do corpo, ou sendo o corpo, então, a matéria usada, né, pela liberdade. E nós vimos aí que isso não é possível. Vimos que o ser humano ele é um todo, né? O corpo, a alma, portanto o espírito humano, então a sua razão, a sua psique é uma coisa só. Não há como dissecar ou separar isso ou se contrapor, não é? Bem, então aqui ele diz que uma doutrina que separe o ato moral das dimensões corpóreas do seu exercício é contrário aos ensinamentos da Sagrada Escritura e da tradição. Então não posso separar o meu ato moral, quer dizer, o que eu faço, de acordo com a minha liberdade, do meu corpo. Não posso separar isso e dizer, não, eu tenho o poder de pensar, de desejar o que eu quiser, e meu corpo tem que suportar tudo isso, não é? Então isso não é possível, diz aqui o Santo Padre. Essa doutrina faz reviver, sob novas formas, alguns velhos erros, sempre combatidos pela Igreja, porquanto reduzem a pessoa humana a uma liberdade espiritual puramente formal. Esta redução desconhece o significado moral do corpo e dos comportamentos que a ele se referem, conforme 1 Coríntios 6,19. O apóstolo Paulo declara excluídos do reino dos céus os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes e os salteadores. Tal condenação, assumida pelo Concílio de Trento, enumera como pecados mortais ou práticas infames alguns comportamentos específicos, cuja aceitação voluntária impede os crentes de terem parte na herança prometida. De fato, corpo e alma são inseparáveis. Na pessoa, no agente voluntário e no ato deliberado, eles salvam-se ou perdem-se juntos. Então aí está, o ser humano é um ser composto, como nós já vimos. Então, nós não podemos dizer que o meu desejo é algo diferente do meu corpo, não. Quer dizer, o meu desejo não está se contrapondo ao corpo. Claro que está e não pode acontecer isso, não é? Por quê? Porque isso é algo
que não compete à construção humana, ao ser humano, ao todo humano, não é? O fato de eu ter a liberdade, isso não me exclui do que meu corpo está sofrendo ou pagando por isso. Então, liberdade, quer seja um sentimento, quer seja um pensamento, ele não está desligado do corpo, ok? Pode-se agora compreender o verdadeiro significado da lei natural. O que é a lei natural? Ela refere-se à natureza própria e original do homem, à natureza da pessoa humana, que é a pessoa mesma na unidade de alma e corpo. Na unidade das suas inclinações, tanto de ordem espiritual como biológica, e de todas as outras características específicas necessárias à obtenção do seu fim. A lei moral natural exprime e prescreve as finalidades, os direitos e os deveres que se fundamentam sobre a natureza corporal e espiritual da pessoa humana. Portanto, não pode ser concebida como uma tendência normativa meramente biológica, mas deve ser definida como a ordem racional segundo a qual o homem é chamado pelo Criador a dirigir e regular a sua vida e os seus atos, e particularmente a usar e dispor do próprio corpo. Por exemplo, a origem e o fundamento do dever de respeitar absolutamente a vida humana devem se encontrar na dignidade própria da pessoa, e não simplesmente na inclinação natural para conservar a própria vida física. Assim, a vida humana, mesmo sendo um bem fundamental do homem, ganha um significado moral pela referência ao bem da pessoa, que deve ser sempre afirmada por si própria. Enquanto é sempre moralmente ilícito matar um ser humano inocente, pode ser lícito, louvável ou até mesmo obrigatório dar a própria vida, conforme João 15:13. Por amor do próximo ou em testemunho da verdade. Na realidade, só fazendo referência à pessoa humana, na sua totalidade unificada, ou seja, alma que se exprime no corpo e o corpo informado por um espírito imortal, pode ser lido o significado especificamente humano do corpo. Com efeito, as inclinações naturais adquirem dimensão moral, enquanto apenas se referem à pessoa humana e à sua autêntica realização, a qual, por seu lado, pode acontecer sempre e somente na natureza humana. Rejeitando as manipulações da corporeidade, que altera o seu significado humano, a Igreja serve o homem, indicando-lhe o caminho do verdadeiro amor, o único onde ele pode encontrar o verdadeiro Deus. A lei natural, assim entendida, não deixa espaço à divisão entre liberdade e natureza. De fato, estas estão harmonicamente ligadas entre si e intimamente aliadas uma à outra. Bem, são palavras tão sábias, né, do nosso querido e saudoso Papa João Paulo II. Eles estão nos ensinando que não é possível, então, separar a alma do corpo. Bem, por quê? Quando nós fomos criados, então, fomos criados um só. O ser humano, ele compreende, né? Ele compreende a parte biológica, a parte nós chamamos de parte corpórea, ou seja, a parte de matéria biológica, né? Então, e também é composto aí pelo espírito humano. As duas coisas não se contrapõem, como muita gente pensa, como muita gente explica e acredita e vive isso, não é? Que o corpo está contra a alma e a alma contra o corpo, os dois são inimigos. Temos que entender, inclusive, aquela palavra, né, que São Paulo escreve, dizendo que ele quer fazer o que é certo,
mas quando ele vê, ele acaba fazendo o que é errado. E ó homem infeliz que eu sou, ele vai dizer, porque enquanto a minha alma deseja algo de bom, meu corpo quer fazer o contrário. Então nós temos que entender bem essa palavra para não dizer aí que São Paulo também separava a alma do corpo. Bem, o que é isso? Vamos explicar assim. Os desejos do ser humano é um desejo composto. O que é um desejo composto? Veja bem, o corpo, a matéria, ela não age por si própria. Então eu não posso dizer, olha, eu quero fazer uma coisa, mas quando eu vi, meu corpo já fez outra. Não posso dizer isso, porque o corpo, sem a alma, ele está totalmente inativo. Por exemplo, o fato do ser humano morrer. O que significa a morte? Bem, significa a separação da alma, do espírito humano, ok? Do corpo, da matéria. Isso significa morte. Então o ser humano foi destruído. Por quê? Porque a morte rompeu, tirou essa ligação. Essa ligação que veio então, como já expliquei outro dia, no momento em que o homem e a mulher estão mantendo uma relação sexual. E naquele momento, então, a mulher está própria para conceber, vamos dizer assim, com a sua saúde perfeita. E naquele momento, então, em que há esse ato sexual, se une o gameta masculino, né, o que vem do homem, se une com o que vem da mulher, forma-se a primeira célula. Nesse momento, Deus envia a alma. Então, até então, o ser humano, eles estão fazendo o que é biológico. Eles estão gerando uma célula orgânica, né? Uma célula biológica que veio da terra, que veio do pó, como foi criado o primeiro homem e a primeira mulher. Então, aí sim, eles estão gerando algo terreno, terrestre, algo que é da nossa natureza aqui terrena. Deus envia a alma que vem do céu, que sai do coração de Deus. Quando Deus cria uma alma, ele está dando vida a algo que é próprio dele, imagem e semelhança dele. Então a alma traz a imagem e semelhança de Deus. Pois bem, se encontra com essa parte biológica, então essa parte terrena, que é a célula, aí os dois juntos formam o ser humano. Então, quando é separado na morte o ser humano, então quer dizer, não é mais um ser humano. É o corpo separado da alma. Não é um ser humano. Para se formar novamente um ser humano, quando Jesus voltar na sua segunda vinda e definitiva, que chamamos de parousia, aí sim ele vai unir novamente a alma ao corpo. Ah, mas como, Luiz Carlos, o corpo já deteriorou, os vermes já comeram, ou foi queimado, enfim, não importa. Deus nos cria do nada, não é isso? Deus nos cria do nada. Então, ele vai chamar nossos corpos de volta e devolver a alma ao corpo, juntar a alma ao corpo, e aí sim, nós seremos novamente um ser humano. Então veja que o ser humano é um ser composto. O fato, estava dizendo, né, de nós colocarmos uma coisa contra a outra, isso não existe. Por exemplo, eu dizer, eu quero fazer coisas boas, mas meu corpo não quer fazer. Ora, o corpo ele não age por si só. Quem comanda o corpo é o intelecto, é a mente. E o que é a mente? O que é a psique? O que são os pensamentos? O que são os desejos? O que são as vontades? O que é o nosso pensamento, nossa reflexão, nossa parte cognitiva? O que é tudo isso? É a nossa alma, é o espírito humano. Então o espírito humano comanda o corpo não faz nada sem o espírito comandar. Ele não age por si só, ele não tem essa capacidade de agir por si só.
Jamais. Porque o nosso corpo são músculos e ossos e tendões, etc. Quer dizer, eles recebem todo o comando do cérebro. E para o cérebro pensar tem que ter a alma, tem que ter esse espírito humano. Senão ele não consegue pensar sozinho. Como que um cérebro vai pensar sozinho se ele não tem vida? Ele precisa ter vida. Quando essa vida é tirada, então aí sim ele deixa de trabalhar. Por quê? Porque tirou todos os seus impulsos, tirou toda a sua a força, toda a energia, toda a capacidade de pensar, que é a alma que realiza tudo isso, né? O espírito humano que realiza tudo isso. Então por isso que o Papa está aqui dizendo, não é possível então. Por exemplo, eu, Luiz Carlos, eu ter um desejo, um pensamento, olha, eu vou levantar agora e vou tomar meu café da manhã. Ah, mas meu corpo não quer que eu levante. Meu corpo está dizendo para eu não levantar. Ora, mas como isso é possível? Como que o corpo pode dar ordens à mente, ao espírito? Ok? Então, quer dizer, eu sim vou moldar o meu corpo. É claro que se o corpo estiver doente, estiver com alguma deficiência, é claro que por mais força de vontade que eu tenha, por mais que minha mente esteja enviando pensamentos bons para o corpo, vamos dizer assim, o corpo não vai ter essa reação porque está doente. Bem, aí é uma outra coisa. Aí ele está sofrendo uma deficiência, uma debilidade no pulmão, no coração, nas vias respiratórias, ou sofreu alguma inflamação ou alguma infecção. Bem, daí sim, aí a matéria orgânica ela está doente e evidentemente então que todo ser humano está doente. Se o membro sofre, todos sofrem com ele. Não é isso. Então claro que a alma não vai poder sair andando sozinha por aí. Não vai poder se desligar do corpo e dizer, já que o corpo está doente, eu vou passear um pouco. Não, isso não existe. Não é verdade? Então, todo o corpo fica, então, perecendo. Ok? É nesse sentido que o Papa está explicando. Aproveitando aqui falar, então, também sobre alma, estamos falando sobre alma, sobre espírito, não é? A doutrina católica, portanto, a doutrina de Jesus, ela ensina que não existe também esse negócio aí depois que morre o ser humano, não é? Que se separa a alma do corpo. Então a alma fica zanzando por aí, fica aparecendo, fica visitando outros lugares, vai falar com fulano, vai falar com Beltrano. Bem, isso não existe. Porque a doutrina católica, principalmente no catecismo da Igreja Católica, ensina que após a separação então da alma e do corpo, se chama morte, então o anjo da guarda que protege o batizado, ele então encaminha esta alma diretamente a Jesus Cristo. Essa alma é levada a Jesus Cristo. Não se torna uma alma perdida, uma alma que fica por aí. Não. É imediato após a morte, assim ensina a doutrina católica. Imediato após a morte, esta alma é levada à presença de Cristo para receber o primeiro julgamento. O primeiro julgamento. Agora veja que é a alma que está sendo levada, o corpo ficou enterrado, mas a alma está sendo levada. E essa alma, quando ela é apresentada a Jesus, ele faz uma pergunta. Ensina a doutrina católica que ele faz uma pergunta. Aliás, ele faz só uma pergunta. Apenas uma, né? É um teste. Então vamos supor assim, é um exame, né? Muitas vezes quando vamos fazer um exame aí, tem lá 70 questões, 90, 100 questões, não é verdade? Com Jesus é uma só. É fácil de passar no exame dele. É uma pergunta só que ele faz. Então ele olha para aquela alma, porque claro, ele vê o espírito, não é? Chama pelo nome, por exemplo, o meu nome é Luiz Carlos. Ele olha profundamente nos olhos
da pessoa e diz: Luiz Carlos, você me amou? É só essa pergunta que ele vai fazer. Então veja que o teste de Jesus é super fácil, né? Não tem como errar, porque você até já sabe a pergunta que ele vai fazer. Então, você me amou? Quer dizer, ele não está perguntando somente para a alma, porque o corpo ficou enterrado, o corpo não tem nada a ver com isso. Não, ele está perguntando para o todo, né? Quer dizer, ele está entendendo que, embora esteja a alma ali separada do corpo, mas é o todo. Você me amou? Então, como é que uma alma sozinha vai amar? Ela precisa do corpo, porque o ser humano é um ser composto. Então, ela precisa do ser humano ou do corpo, por exemplo. Quando que eu amo alguém? Quando eu vou até essa pessoa. Então, quer dizer, eu vou andando de ônibus, de carro, de bicicleta, sei lá do que, mas eu vou ajudar essa pessoa a trabalhar, carregar, mover, se está doente, dar banho, cuidar se está com feridas. Vou com a minha presença, pelo menos, não morreu alguém, né? Algum amigo, ficou a esposa sozinha, ficou o marido, então vou lá prestar minhas condolências e conversar um pouco e mostrar ali o meu amor. Então, quer dizer, estou indo o ser composto, né? Luiz Carlos composto, alma e corpo. Então, isso que Jesus pergunta, né? Você me amou? Quer dizer, você fez o bem às outras pessoas? Você fez o bem a si mesmo? Você usou de bondade, usou de bom senso, usou de caridade, ou usou de ódio, de raiva, foi negligente com as coisas, não tomou cuidado, não cuidou bem. Então, esse você me ama vai englobar tudo isso. Mas ele está perguntando para a alma que está ali diante dele. Mas claro que ele está entendendo que você num todo, né? Você, Luiz Carlos, num todo. Então, quer dizer, por quê? Porque quando estou aqui na Terra, eu estou junto com o corpo, junto com a alma. Então, o espírito está junto, né? Os dois estão unidos. Então, é um só ser composto que vai realizar o bem ou vai realizar o mal. Claro que quem que dá animação para o corpo, né? Para a matéria? Quem que anima a matéria? Quem que dá vida para a matéria humana? É a alma. É a alma, que é o espírito humano, ela que dá vida. Por isso que a partir do momento em que a alma foi separada do corpo humano, ele perde toda a sua vida. Ele perde toda essa força, essa energia. Porque é a alma que comunica tudo isso. Claro que é assim, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo clássico aqui. Nós dizemos assim, quando chega o final de semana, eu quero esticar minhas perninhas, ficar ali assistindo televisão, ficar numa rede, não quero fazer nada, para descansar de toda a semana do meu trabalho. Claro, o corpo como matéria, ele se cansa sim. A alma não se cansa, porque ela não tem matéria. Então, claro que se o corpo está cansado, ele tem que descansar. Por isso sim que a alma, ela entende, por exemplo, a necessidade de dormir, por exemplo, não é? Então, tudo isso há um entendimento, há uma harmonia entre o que é espiritual e entre o que é carnal. Ok? Entre a alma e a parte biológica. Existe essa harmonia. Então, por isso que o Papa está nos ensinando aqui que não é possível contrapor as coisas. Dizer, eu quero fazer isso, mas meu corpo não quer, então eu coloco a culpa no corpo. Isso não existe. Porque é um todo, é um conjunto harmônico, não é? Então, quer dizer, eu tenho sim, as minhas decisões, é uma decisão total, mas é uma decisão que eu tenho que tomar. Claro que o corpo, a parte de matéria, como se diz, né? A parte de matéria, se deixar, não quer fazer nada, não é verdade? O corpo ele foi feito aí para trabalhar. Se não está em trabalho, está descansando, ele tende a ficar dessa forma.
Ele não tem ânimo, não tem vida para se levantar, para se locomover, para dar passos, para buscar, para fazer. Quem faz tudo isso é a alma, que anima. Então, alma em latim é anima. Então, o que é anima? Aquilo que para nós, né? É um verbo que se chama animar, animador. Então, dá ânimo. Então, a alma tem este sentido também, de dar força, vida. E por isso, sim, aí as pessoas vão andar, vão correr, vão buscar o que aí o pensamento, a alma humana está dirigindo, está concluindo, está pensando, refletindo, está comandando o corpo, na verdade. Ok? Bem, querido irmão, querida irmã, então chegamos ao final do nosso programa. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar nesse mesmo subtítulo, que é a liberdade e a lei. E vamos entrar em ele vai citar aqui, né, um versículo bíblico que diz: mas desde o princípio não foi assim, como está em Mateus 19:8. Bem, vamos fazer a nossa oração final. A Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Então, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.